Era pouco depois das 2 da manhã quando o primeiro morador da pequena vila de San Esteban acordou assustado. A janela do quarto estava fechada, não havia vento, nem chuva, nem qualquer barulho vindo da rua. Ainda assim, ele teve a certeza de ter ouvido alguém chamar seu nome. Não foi um grito, nem um sussurro comum. Era uma voz grave, distante, que parecia surgir das profundezas da terra. Miguel. O homem levantou da cama acreditando que fosse um sonho. Caminhou até a varanda e olhou em direção ao enorme vulcão que dominava a paisagem da cidade havia séculos. Tudo estava escuro, exceto por um brilho avermelhado que pulsava lentamente dentro da cratera. Na manhã seguinte, Miguel havia desaparecido. Sua esposa encontrou apenas as pegadas dele seguindo pela estrada de terra que levava diretamente ao vulcão. Nenhuma pegada retornava. Os policiais procuraram durante 3 dias, usando drones, cães farejadores e helicópteros. Não encontraram um único vestígio. O caso foi tratado como desaparecimento voluntário, mas os moradores sabiam que aquela não era a primeira vez. A cada 10 ou 15 anos, alguém sumia exatamente da mesma maneira. Os idosos da vila sempre contavam uma história que os mais jovens tratavam como superstição. Diziam que o vulcão não era apenas uma montanha de fogo, mas uma criatura adormecida. Enquanto permanecesse dormindo, a cidade estaria segura. Porém, de tempos em tempos, ele acordava apenas o suficiente para chamar uma pessoa pelo nome. Quem ouvisse jamais conseguiria ignorar o chamado. Era como se a voz invadisse a mente da vítima, apagando qualquer medo e substituindo-o por uma vontade irresistível de caminhar até a cratera. Os antigos afirmavam que ninguém deveria olhar para o vulcão durante a madrugada. Se olhasse, a montanha descobriria seu rosto. E, mais cedo ou mais tarde, aprenderia seu nome. Por isso, quando o segundo desaparecimento aconteceu apenas 5 dias depois, o pânico tomou conta da vila. Agora era uma professora chamada Elisa. Antes de desaparecer, ela acordou o marido dizendo apenas uma frase: "Ele finalmente me encontrou." Depois saiu descalça de casa e nunca mais foi vista. As autoridades decidiram instalar câmeras em toda a estrada que levava ao vulcão. Também colocaram sensores térmicos, equipes de vigilância e bloqueios policiais. A intenção era impedir qualquer novo desaparecimento. Durante 4 noites, nada aconteceu. Na quinta, exatamente às 2h17 da manhã, todas as câmeras apresentaram interferência ao mesmo tempo. Quando a imagem voltou, uma fila de 8 moradores caminhava lentamente pela estrada. Todos estavam com os olhos abertos, mas pareciam completamente inconscientes. Nenhum reagia aos policiais que gritavam para que parassem. Quando os agentes tentaram segurá-los, relataram sentir um calor insuportável, como se estivessem tocando metal em brasa. Um dos policiais desmaiou. Outro sofreu queimaduras nas mãos, embora nenhuma chama estivesse visível. Em poucos minutos, os 8 desapareceram dentro da névoa que cercava a base do vulcão. Nunca mais voltaram. Sem respostas, o governo enviou uma equipe de vulcanólogos e especialistas em fenômenos geológicos. Eles instalaram equipamentos dentro da cratera para registrar qualquer atividade sísmica ou sonora. Na segunda noite de monitoramento, os microfones captaram algo impossível. Não era o som do magma nem de gases subterrâneos. Era uma multidão de vozes humanas repetindo centenas de nomes diferentes, um após o outro. Os cientistas analisaram o áudio diversas vezes e perceberam que muitos daqueles nomes pertenciam às pessoas desaparecidas ao longo dos últimos 100 anos. Em seguida, uma nova voz surgiu, mais forte que todas as outras. Ela pronunciou o nome do pesquisador responsável pela missão. Os colegas viram quando ele ficou completamente imóvel, largou os equipamentos e começou a caminhar em direção à cratera. Tentaram impedi-lo, mas ele apenas sorria enquanto repetia: "Ele sabe quem eu sou, ele me chamou." Na manhã seguinte, a equipe abandonou o local. O governo fechou oficialmente a área, proibindo qualquer aproximação do vulcão. A justificativa divulgada à imprensa foi risco de erupção, mas os documentos internos jamais foram revelados. A vila acabou sendo evacuada meses depois.
Hoje, o lugar permanece completamente vazio. Casas, escolas e igrejas continuam de pé, cobertas por cinzas e silêncio. Mesmo assim, aventureiros que visitam a região relatam um detalhe perturbador. Quando a madrugada chega e o vento para completamente, uma voz grave ecoa da cratera chamando alguém pelo nome. E aqueles que escutam dizem que é impossível explicar a sensação. Não parece um estranho chamando. Parece a voz de alguém que conhece você desde antes do seu nascimento. Alguns conseguem fugir. Outros dão apenas o primeiro passo em direção ao vulcão. E nunca mais são vistos. A primeira expedição entrou na cratera do vulcão Arkan ao amanhecer. O lugar era considerado um dos mais perigosos do mundo, não apenas pela atividade geológica, mas porque nenhuma equipe permanecia ali por mais de uma noite. Satélites mostravam algo impossível. Mesmo depois de décadas sem erupções, pequenas luzes apareciam todas as madrugadas no interior da cratera, como se alguém acendesse tochas em um lugar onde não deveria existir vida. O governo dizia que eram gases inflamáveis, mas nenhum cientista conseguia reproduzir o fenômeno. Quando o arqueólogo Daniel Vasconcelos recebeu autorização para explorar a região, acreditou que encontraria apenas ruínas antigas cobertas por lava solidificada. Porém, ao descer centenas de metros pela encosta, sua equipe fez uma descoberta que mudaria tudo. Sob uma camada de rocha vulcânica havia uma antiga escadaria de pedra perfeitamente preservada. Os degraus levavam para uma cidade inteira escondida dentro do vulcão. Havia casas, templos, praças e ruas intactas, como se os moradores simplesmente tivessem desaparecido de um dia para o outro. O mais estranho era que não existiam esqueletos, objetos pessoais ou sinais de fuga. Era como se todos tivessem evaporado no mesmo instante. Durante o primeiro dia, os pesquisadores mapearam a cidade e registraram inscrições gravadas nas paredes. Nenhum idioma conhecido correspondia aos símbolos encontrados. Ainda assim, havia um detalhe perturbador. Em quase todas as construções aparecia a mesma figura. Uma enorme montanha com 2 olhos brilhantes observando pequenas pessoas ajoelhadas diante dela. No centro da cidade havia uma estátua gigantesca representando um homem coberto por cinzas, segurando o próprio coração nas mãos. Na base da escultura, Daniel encontrou marcas recentes de pegadas. Não eram pegadas fossilizadas nem antigas. A poeira ainda estava solta ao redor delas, indicando que alguém havia caminhado ali poucas horas antes. A equipe revistou toda a cidade subterrânea, mas não encontrou absolutamente ninguém. Quando a noite caiu, decidiram permanecer no local para registrar as misteriosas luzes vistas pelos satélites. À meia-noite, todas as lanternas começaram a piscar ao mesmo tempo. Em seguida, uma pequena chama apareceu dentro de uma casa abandonada. Depois outra. Depois outra. Em menos de 2 minutos, centenas de luzes estavam acesas pelas ruas da cidade enterrada. Não havia pessoas segurando tochas. As chamas simplesmente flutuavam diante das portas, iluminando caminhos vazios. Sem entender o fenômeno, Daniel começou a filmar. Foi então que percebeu algo que a câmera captava melhor do que seus próprios olhos. As ruas não estavam vazias. Através da tela era possível enxergar silhuetas caminhando lentamente entre as casas. Eram figuras humanas cobertas por cinzas, completamente negras, como sombras sólidas. Quando Daniel abaixava a câmera, elas desapareciam. Quando voltava a filmar, estavam cada vez mais próximas. Um dos pesquisadores entrou em pânico e tentou correr até a saída da cidade subterrânea. Nunca chegou lá. As câmeras registraram apenas sua lanterna caindo no chão enquanto uma sombra surgia atrás dele. Nenhum grito foi ouvido. Apenas silêncio. A equipe restante se trancou dentro do antigo templo no centro da cidade. Enquanto esperavam o amanhecer, começaram a ouvir passos do lado de fora. Eram centenas deles. Lentos, sincronizados, circulando o templo sem parar. Ninguém teve coragem de abrir a porta. Pouco antes das 5 da manhã, todos os passos cessaram ao mesmo tempo. Quando o sol nasceu, a cidade parecia abandonada novamente. Não havia sombras, nem luzes, nem qualquer sinal do pesquisador desaparecido. A equipe iniciou a subida imediatamente. Porém, antes de deixarem a cratera,
Daniel resolveu verificar as gravações feitas durante a madrugada. O vídeo mostrava algo que ninguém havia percebido enquanto estava acontecendo. As figuras de cinzas não caminhavam sem direção. Todas olhavam diretamente para a equipe. E cada vez que uma delas desaparecia da imagem, outra surgia atrás dos pesquisadores. No último minuto da gravação, uma sombra ficou parada exatamente atrás de Daniel. Ela levantou lentamente uma das mãos e apontou para o vulcão acima deles. Quando Daniel virou para trás durante a gravação, não havia ninguém. Mas a câmera continuava mostrando a criatura sorrindo. Ao ampliar a imagem, perceberam que seu rosto era idêntico ao do pesquisador que havia desaparecido minutos antes. A expedição foi encerrada imediatamente. O acesso ao vulcão foi proibido e todos os registros desapareceram dos arquivos oficiais. Meses depois, um satélite voltou a registrar luzes surgindo dentro da cratera durante a madrugada. Desta vez, porém, as imagens revelaram algo ainda mais assustador. No centro da cidade enterrada, dezenas de figuras cobertas por cinzas permaneciam imóveis olhando para o céu. Entre elas estava Daniel e toda a sua equipe. Nenhum parecia ferido ou queimado. Apenas permaneciam parados, sorrindo, como se esperassem silenciosamente pela chegada de novos visitantes. Desde então, moradores das regiões próximas juram que, em algumas noites, é possível ver pequenas luzes descendo lentamente para o interior do vulcão. Quem tenta segui-las nunca retorna. E dizem que, quando uma nova pessoa desaparece, mais uma luz passa a acender todas as noites naquela cidade que jamais deveria ter sido encontrada. Quando o vulcão Monte Sangris voltou a apresentar sinais de atividade, milhares de moradores foram retirados às pressas da região. Cientistas acreditavam que uma grande erupção aconteceria em poucas semanas, e a única prioridade era salvar vidas. Entre as dezenas de pesquisadores enviados para monitorar o local estava o geólogo Henrique Alves, conhecido por nunca acreditar em histórias de moradores. Para ele, todo fenômeno tinha uma explicação científica. Porém, logo no primeiro dia de trabalho, um velho morador se aproximou da equipe e fez apenas um aviso: se o vulcão começar a respirar, não olhe para dentro da cratera. Henrique sorriu, agradeceu pela preocupação e ignorou completamente o conselho. Naquela noite, enquanto os sensores registravam pequenas vibrações, um som estranho começou a ecoar pela montanha. Não era o estrondo típico de rochas se partindo. Parecia a respiração lenta de um gigante adormecido. O ar entrava e saía da cratera em intervalos regulares, produzindo um ruído tão profundo que fazia o chão vibrar. Intrigado, Henrique pegou sua câmera térmica e caminhou sozinho até um mirante de observação. Quando apontou a lente para o interior do vulcão, percebeu algo impossível. No fundo da cratera havia centenas de formas humanas perfeitamente alinhadas, olhando para cima sem se mover. A princípio, Henrique acreditou que fossem formações rochosas aquecidas pelo magma. Mas então uma das figuras levantou lentamente a cabeça. Em seguida outra. Depois todas ao mesmo tempo. A câmera térmica mostrava centenas de corpos emitindo calor, embora nenhum ser humano pudesse sobreviver naquela temperatura. Assustado, Henrique ampliou a imagem e percebeu que todas aquelas pessoas tinham o rosto completamente coberto por cinzas endurecidas, como máscaras. Antes que pudesse avisar os colegas, o rádio começou a transmitir uma voz desconhecida. Entre os chiados era possível ouvir apenas uma frase repetida inúmeras vezes: "Estamos esperando por você." Quando levantou os olhos da câmera, Henrique teve a impressão de que algo havia mudado. As figuras estavam mais próximas da borda da cratera, embora nenhum movimento tivesse sido registrado. Na manhã seguinte, ele mostrou as gravações ao restante da equipe. Porém, para surpresa de todos, as imagens não exibiam absolutamente nada além de rochas e lava. As figuras haviam desaparecido do vídeo. Apenas Henrique insistia que tinha visto pessoas lá embaixo. Nas noites seguintes, a respiração do vulcão ficou cada vez mais intensa. Equipamentos começaram a apresentar falhas sem explicação. Drones perdiam sinal ao sobrevoar a cratera e bússolas giravam descontroladamente. Então algo ainda mais estranho aconteceu. As equipes encontraram pegadas humanas surgindo sobre camadas de cinzas recém-formadas.
Elas começavam no centro da cratera e terminavam exatamente na porta do alojamento dos pesquisadores. Não havia pegadas de volta. Era como se alguém tivesse saído do vulcão durante a madrugada e permanecido observando o acampamento. Câmeras de segurança foram analisadas quadro por quadro. Às 3h33, todas registraram um apagão de exatamente 9 segundos. Quando a imagem voltou, havia dezenas de pessoas paradas ao redor do acampamento. Permaneciam imóveis, cobertas de cinzas, encarando diretamente as câmeras. No quadro seguinte, elas haviam desaparecido completamente. Nenhum equipamento registrou passos, sons ou qualquer movimento. Na última noite da missão, os sensores dispararam um alerta de erupção iminente. Todos receberam ordem para abandonar imediatamente a área. Enquanto desmontavam os equipamentos, Henrique percebeu que um dos técnicos havia desaparecido. Seguindo rastros nas cinzas, encontrou o colega parado na beira da cratera. O homem sorria sem desviar os olhos da escuridão abaixo. Henrique tentou puxá-lo para trás, mas o técnico apenas apontou para o interior do vulcão e disse calmamente: "Eles finalmente terminaram de contar." Sem entender, Henrique olhou para baixo por apenas um segundo. Foi o suficiente. Lá dentro, milhares de rostos cobertos por cinzas encaravam a superfície em completo silêncio. Então todas aquelas criaturas abriram a boca ao mesmo tempo. Nenhum som saiu delas. Mesmo assim, Henrique ouviu claramente seu próprio nome ecoando dentro da cabeça. Um calor intenso tomou conta do seu corpo e ele começou a caminhar em direção à borda, incapaz de controlar as próprias pernas. No último instante, outro pesquisador conseguiu segurá-lo antes que caísse na cratera. A equipe deixou o local minutos antes da maior erupção registrada naquele vulcão em quase 400 anos. A explosão lançou toneladas de cinza sobre a região, soterrando completamente o acampamento. Quando as imagens de satélite foram analisadas dias depois, cientistas notaram uma formação inexplicável nas cinzas espalhadas ao redor da montanha. Vistas de cima, elas desenhavam milhares de rostos humanos voltados para o céu. O governo classificou o fenômeno como coincidência causada pelos ventos, mas Henrique jamais voltou a trabalhar em vulcões. Até hoje, ele afirma que, sempre que fecha os olhos para dormir, escuta a mesma respiração profunda que ouviu naquela montanha. E, entre um sopro e outro, uma voz sussurra lentamente seu nome, como se o vulcão ainda estivesse esperando o dia em que ele finalmente responderá ao chamado. Tudo começou quando um grupo de vulcanólogos encontrou uma câmera de vídeo parcialmente derretida nas encostas do vulcão Caron, uma montanha isolada que permanecia inativa havia mais de 200 anos. O equipamento estava preso entre rochas endurecidas pela lava e, surpreendentemente, o cartão de memória ainda funcionava. A câmera pertencia a um explorador chamado Marcelo Nogueira, desaparecido 8 meses antes durante uma expedição solo. As buscas nunca encontraram qualquer vestígio dele, e o caso acabou sendo encerrado pelas autoridades. No entanto, quando os técnicos recuperaram os arquivos, descobriram que a gravação continuava mesmo após o desaparecimento do explorador. Os primeiros minutos mostravam Marcelo caminhando pela trilha, explicando que pretendia registrar uma antiga caverna formada por túneis vulcânicos. Segundo moradores da região, aquele lugar era conhecido como a Boca da Montanha, porque diziam que o vulcão não estava morto, apenas esperando alguém entrar em seu interior. Marcelo ria dessas histórias enquanto filmava a paisagem. Mas sua confiança desapareceu completamente quando encontrou uma enorme abertura escondida atrás de uma parede de rochas negras. O túnel não aparecia em nenhum mapa e parecia descer diretamente para o coração da montanha. À medida que avançava pela caverna, a temperatura aumentava de forma assustadora. Mesmo assim, o ambiente permanecia completamente silencioso. Não havia som de água, vento ou animais. Apenas o eco dos próprios passos. Depois de quase 1 hora caminhando, Marcelo chegou a uma enorme câmara subterrânea iluminada por um brilho avermelhado que vinha das paredes. Foi então que a câmera registrou algo impossível. Centenas de mãos humanas estavam presas na rocha vulcânica, como se tivessem sido engolidas pela lava ainda vivas. Algumas pareciam tentar escapar, enquanto outras permaneciam abertas, apontando para o centro da caverna. Assustado, Marcelo aproximou a câmera de uma delas e percebeu que a pele não estava completamente petrificada.
Os dedos ainda eram macios, como se aquelas mãos pertencessem a pessoas vivas aprisionadas dentro da montanha. Antes que pudesse tocar uma delas, todas se moveram ao mesmo tempo. Os dedos começaram a bater lentamente contra a pedra, produzindo um som ritmado que ecoou por toda a caverna. Marcelo saiu correndo sem olhar para trás, mas, enquanto fugia, era possível ouvir milhares de mãos batendo nas paredes cada vez mais rápido. A gravação seguinte mostrava Marcelo completamente desesperado. Sua respiração era ofegante e suas roupas estavam cobertas de cinzas. Ele dizia que havia encontrado a saída, mas o túnel parecia diferente. Sempre que caminhava por alguns minutos, voltava exatamente para a mesma câmara das mãos presas na rocha. Durante horas tentou marcar o caminho com tinta, cordas e pedras, porém todos os sinais desapareciam misteriosamente. Em determinado momento, a câmera captou um ruído vindo da escuridão. Pareciam passos lentos arrastando algo pesado pelo chão. Marcelo apagou a lanterna e permaneceu escondido atrás de uma coluna de pedra. Poucos segundos depois, uma figura gigantesca passou lentamente diante da lente. Seu corpo era formado por rocha incandescente, mas seu rosto parecia completamente humano. Os olhos brilhavam como lava líquida, e pequenas rachaduras espalhadas pela pele deixavam escapar uma luz vermelha intensa. A criatura parou exatamente diante da câmera, como se soubesse que estava sendo observada. Então abriu a boca. Em vez de fogo, milhares de vozes humanas saíram ao mesmo tempo repetindo uma única frase: "Ninguém sai depois de ver o coração da montanha." Os minutos finais da gravação são considerados um dos registros mais perturbadores já encontrados. Marcelo corre desesperadamente pelos túneis enquanto a criatura o segue sem pressa. O chão começa a tremer, as paredes se abrem em enormes rachaduras e um brilho intenso invade toda a caverna. De repente, ele encontra uma saída e volta para a superfície. O sol ainda está alto, mas algo está errado. A vegetação desapareceu, as casas da vila estão em ruínas e todos os carros estão completamente enferrujados. Marcelo entra em pânico ao perceber que seu relógio continua marcando o mesmo horário, enquanto um velho calendário preso ao muro de uma casa indica uma data 43 anos no futuro. Sem entender o que aconteceu, ele tenta pedir ajuda, mas não encontra nenhuma pessoa viva. Quando volta a câmera para o próprio rosto, um detalhe faz seu grito ser interrompido. Sua pele começa a rachar lentamente, revelando um brilho avermelhado sob a carne. Nos últimos segundos da gravação, Marcelo olha diretamente para a lente e sussurra: "A montanha nunca prende nossos corpos, ela prende o nosso tempo." A imagem desaparece em seguida. A investigação foi encerrada sem qualquer explicação oficial. A entrada da caverna foi dinamitada e toda a área passou a ser considerada de acesso proibido. No entanto, montanhistas que passam pela região afirmam que, durante a noite, ainda é possível ouvir um som vindo de dentro da montanha. Não é o barulho de pedras caindo nem de atividade vulcânica. São milhares de mãos batendo lentamente contra as paredes, como se pessoas presas nas profundezas ainda esperassem que alguém finalmente encontrasse o caminho até elas. E dizem que, se você responder às batidas com uma única palma, a montanha aprenderá o ritmo do seu coração, e nunca mais esquecerá quem você é. Durante décadas, o vulcão Valek foi considerado completamente adormecido. Nenhuma erupção havia sido registrada por mais de 300 anos, e a pequena cidade construída ao redor da montanha prosperava acreditando que aquele gigante de pedra jamais voltaria a ameaçar seus moradores. Porém, tudo mudou quando uma equipe de cientistas instalou equipamentos modernos para estudar pequenas vibrações detectadas no subsolo. O objetivo era apenas entender o comportamento do vulcão, mas, na primeira noite de monitoramento, os sensores captaram algo que nenhum pesquisador conseguiu explicar. Debaixo de milhares de toneladas de rocha e magma, havia um som. Não era um movimento geológico, nem uma explosão distante. Era uma sequência de batidas lentas e profundas, como se algo enorme estivesse tentando chamar a atenção do lado de dentro da montanha. Os especialistas analisaram os dados diversas vezes e chegaram à mesma conclusão. O som parecia vir de uma profundidade onde nenhum equipamento humano deveria conseguir alcançar. A notícia foi mantida em segredo, mas os moradores perceberam que algo estava errado quando começaram a ouvir o mesmo barulho durante a madrugada. O primeiro a investigar foi o professor Renato Almeida,
um especialista em fenômenos vulcânicos que acreditava que qualquer mistério poderia ser explicado pela ciência. Ele passou noites analisando as gravações dos sensores e percebeu um detalhe assustador. Entre as batidas havia intervalos regulares, como se alguém estivesse tentando formar uma mensagem. Com a ajuda de um programa de análise sonora, Renato conseguiu separar os ruídos e descobriu algo impossível. No fundo da gravação existiam vozes humanas. Eram milhares de vozes misturadas, algumas gritando, outras chorando, todas repetindo palavras em uma língua desconhecida. O mais estranho era que, após algumas horas de estudo, o computador começou a identificar padrões familiares. As vozes pareciam estar pronunciando nomes. Nomes de pessoas que viviam na cidade naquele momento. Renato ficou assustado quando ouviu claramente o próprio nome sendo dito no áudio. Naquela noite, ele desligou todos os equipamentos e decidiu abandonar a pesquisa. Porém, antes de sair do laboratório, recebeu uma nova gravação automaticamente criada pelo sistema. Nela havia apenas uma frase: "Nós sabemos que você está ouvindo." Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a acontecer na cidade. Moradores relatavam ouvir sussurros vindos dos canos de suas casas, como se as vozes do subsolo tivessem encontrado uma maneira de chegar à superfície. Crianças diziam conversar com alguém escondido dentro das paredes. Animais fugiam das fazendas durante a madrugada e se recusavam a se aproximar da montanha. Então uma equipe de emergência decidiu descer até uma antiga mina localizada próxima ao vulcão para descobrir a origem dos sons. Durante a exploração, encontraram um túnel que não aparecia em nenhum registro oficial. A passagem era perfeitamente circular e as paredes pareciam ter sido derretidas por uma temperatura extrema. No final do túnel havia uma enorme porta de pedra coberta por símbolos antigos. Quando os pesquisadores aproximaram equipamentos para analisá-la, ouviram algo vindo do outro lado. Primeiro uma batida, depois duas, depois três. A mesma sequência registrada pelos sensores. Um dos cientistas colocou a mão sobre a porta e sentiu algo tocar sua palma do outro lado. Assustados, eles tentaram retornar imediatamente, mas perceberam que o caminho de volta havia mudado. O túnel parecia mais longo e as paredes começaram a apresentar pequenas rachaduras liberando uma fumaça escura. Enquanto caminhavam, os rádios começaram a transmitir vozes dos próprios pesquisadores. Não eram gravações antigas. Eram frases que eles ainda não tinham dito. Um deles ouviu sua própria voz dizendo: "Não abra a porta." Segundos depois, o mesmo homem percebeu que estava parado diante da entrada da câmara novamente, mesmo tendo caminhado por quase uma hora. A porta de pedra estava aberta. Dentro havia uma enorme sala subterrânea iluminada por um brilho vermelho. No centro do lugar existia uma estrutura parecida com um coração gigante feito de rocha e lava. Ela pulsava lentamente, fazendo toda a montanha tremer. Presas ao redor daquela estrutura estavam milhares de pequenas formas humanas, como se pessoas tivessem sido incorporadas à própria pedra. Quando os pesquisadores iluminaram o local, todas aquelas formas abriram os olhos ao mesmo tempo. O professor Renato, que acompanhava tudo através das câmeras instaladas nos capacetes da equipe, percebeu algo aterrorizante. As figuras presas dentro da montanha não eram antigas. Algumas delas usavam roupas modernas. Uma delas carregava um relógio idêntico ao de um dos pesquisadores presentes na missão. Antes que pudessem fugir, a estrutura no centro da sala começou a pulsar mais forte. As vozes aumentaram até se tornarem ensurdecedoras. Então uma frase ecoou por toda a caverna: "Finalmente encontramos novas vozes." Naquele instante, todos os equipamentos perderam sinal. A equipe nunca retornou. Apenas uma câmera foi encontrada semanas depois, parcialmente queimada perto da entrada da mina. A última imagem registrada mostrava a porta de pedra completamente fechada novamente, mas havia uma nova marca gravada nela. O símbolo representava um rosto humano com a boca aberta. O governo declarou o local como área de risco e proibiu qualquer exploração. Oficialmente, os sons foram classificados como movimentos naturais do vulcão. Porém, os moradores mais antigos sabem que aquela explicação não é verdadeira. Até hoje, quando a madrugada chega e o silêncio toma conta da cidade, as pessoas conseguem ouvir as mesmas batidas vindas do interior da montanha.
E quem presta atenção por tempo suficiente percebe algo ainda pior. Entre uma batida e outra, uma voz baixa começa a sussurrar seu nome, como se o vulcão não estivesse prestes a acordar, mas apenas esperando o momento certo para falar novamente. Durante 40 anos, o vulcão Nairos permaneceu completamente silencioso. Nenhuma fumaça, nenhum tremor e nenhuma alteração nas rochas indicavam perigo. Para os moradores da pequena cidade de Valdora, a montanha era apenas uma paisagem gigantesca no horizonte, uma lembrança de um passado distante quando antigas erupções destruíram vilarejos inteiros. Mas tudo mudou em uma madrugada de inverno, exatamente à meia-noite. Sem qualquer aviso, o céu ficou coberto por uma nuvem negra e uma pequena rachadura surgiu no topo do vulcão. Os moradores esperavam uma explosão de lava, mas algo muito mais estranho aconteceu. Em vez de fogo, a montanha começou a liberar uma fumaça escura que descia lentamente pelas encostas, como se estivesse procurando um caminho até a cidade. As autoridades ordenaram uma evacuação imediata, mas antes que todos conseguissem fugir, um fenômeno inexplicável começou. A fumaça não destruía casas, não queimava árvores e não afetava objetos. Ela apenas passava pelas ruas, entrando pelas portas e janelas, como se estivesse procurando pessoas específicas. Na manhã seguinte, os sobreviventes perceberam que algo estava errado. Mais de 50 moradores haviam desaparecido durante a noite. Não havia sinais de luta, nem pegadas, nem qualquer evidência de que tivessem saído da cidade. Suas casas permaneciam intactas, com pratos sobre as mesas, televisões ligadas e camas ainda desarrumadas. A única coisa em comum entre todos os desaparecidos era uma marca encontrada em suas paredes. Um símbolo desenhado com uma espécie de cinza negra, parecido com um círculo contendo uma pequena chama no centro. Os moradores mais antigos reconheceram imediatamente aquele símbolo. Segundo uma antiga lenda passada por gerações, o vulcão Nairos não entrava em erupção para destruir cidades. Ele acordava para buscar aqueles que haviam sido escolhidos. Ninguém sabia quem escolhia as vítimas ou para onde elas eram levadas. A única regra conhecida era simples: quando o vulcão chamasse, ninguém deveria seguir a fumaça. Entre os sobreviventes estava Lucas, um fotógrafo que registrava a vida selvagem da região. Curioso e determinado a descobrir a verdade, ele decidiu investigar o que aconteceu com os desaparecidos. Durante sua busca, encontrou uma série de fotografias antigas guardadas em uma casa abandonada. As imagens mostravam a mesma cidade décadas antes, durante a última atividade do vulcão. Em uma das fotos havia dezenas de pessoas reunidas diante da montanha. Todas estavam olhando para a câmera com expressões assustadas. Ao ampliar a imagem, Lucas percebeu algo impossível. Entre aquelas pessoas estava seu próprio avô, que havia desaparecido misteriosamente quando Lucas ainda era criança. No verso da fotografia havia uma frase escrita à mão: "Ele não levou todos naquela noite. Alguns ficaram para lembrar." Sem entender o significado, Lucas continuou analisando as imagens e descobriu que todos os moradores desaparecidos ao longo dos anos tinham uma ligação familiar com aquelas pessoas da fotografia. Decidido a encontrar respostas, Lucas subiu até o vulcão acompanhado por uma pequena equipe de resgate. Quanto mais se aproximavam da cratera, mais estranho o ambiente ficava. Não havia pássaros, insetos ou qualquer sinal de vida. Apenas árvores cobertas por uma fina camada de cinzas negras. Quando chegaram ao topo, encontraram algo que não aparecia em nenhum mapa. Dentro da cratera havia uma enorme abertura levando para uma rede de túneis subterrâneos. Nas paredes estavam gravados milhares de nomes. Eram nomes de pessoas desaparecidas durante centenas de anos. O mais assustador era que novos nomes surgiam lentamente na pedra enquanto eles observavam. De repente, uma parte da parede começou a rachar e revelou uma passagem secreta. Do outro lado havia uma enorme sala iluminada por um brilho vermelho. Lá estavam todos os desaparecidos. Pessoas de diferentes épocas, usando roupas antigas e modernas, permaneciam paradas em silêncio, olhando para um ponto no centro da sala. Lucas aproximou a câmera e descobriu o motivo do silêncio. No meio daquele lugar havia uma criatura gigantesca formada por pedra vulcânica e fumaça. Ela não parecia um animal nem uma pessoa. Era algo antigo, com centenas de rostos espalhados pelo corpo,
como se cada desaparecido fizesse parte dela. Quando a criatura abriu os olhos, todas as pessoas na sala começaram a sussurrar ao mesmo tempo. Ele acordou. Lucas tentou fugir, mas percebeu que a criatura não estava interessada nele. Ela olhava diretamente para a superfície, para a cidade abandonada. Então uma voz profunda ecoou pela caverna. Aqueles que foram escolhidos mantêm a montanha adormecida. Mas agora faltam novos guardiões. A equipe conseguiu escapar antes que o vulcão começasse a tremer violentamente. Ao retornarem à cidade, encontraram uma visão assustadora. Todas as casas estavam cobertas pela mesma fumaça negra da primeira noite. Mas desta vez, ela não procurava pessoas. Ela estava saindo de dentro das casas vazias, subindo em direção ao céu. Dias depois, os cientistas anunciaram que o vulcão havia parado sua atividade completamente. Oficialmente, foi considerado um fenômeno natural raro. Porém, Lucas nunca acreditou nessa explicação. Ele guardou a última fotografia tirada naquela noite. Nela, aparece a cidade vazia e, ao fundo, a silhueta do vulcão. Mas ao ampliar a imagem, é possível ver algo assustador. No topo da montanha existe uma nova figura observando a cidade. E o rosto daquela figura é exatamente o rosto de Lucas, como se o vulcão já soubesse quem seria o próximo. Durante anos, o vulcão Orvus foi considerado uma das maiores anomalias naturais do planeta. Diferente de outros vulcões, ele nunca seguia padrões normais. Às vezes passava séculos em silêncio e, de repente, liberava pequenas explosões sem qualquer aviso. Porém, o mais estranho não era seu comportamento geológico. Era uma antiga história contada pelos moradores das vilas próximas. Eles diziam que, dentro daquele vulcão, existia um homem que ninguém conseguia encontrar. Um homem que vivia no interior da montanha há tanto tempo que alguns acreditavam que ele era mais antigo que o próprio vulcão. Os moradores chamavam aquela figura de o Guardião da Lava. Segundo a lenda, ele aparecia apenas para aqueles que entravam na cratera procurando respostas. Muitos exploradores tentaram provar que a história era apenas uma superstição, mas todos que chegaram perto do centro do vulcão desapareceram sem deixar qualquer vestígio. Quando o jovem geólogo Rafael Martins recebeu a missão de estudar uma nova atividade sísmica no local, ele não acreditava em nenhuma dessas histórias. Para ele, havia apenas rochas, gases e movimentos subterrâneos esperando para serem analisados. A expedição começou em uma manhã nublada. Rafael e sua equipe carregavam equipamentos de última geração, drones e câmeras capazes de suportar altas temperaturas. O plano era passar apenas 2 dias dentro da área do vulcão e coletar informações sobre as mudanças recentes. Porém, logo nas primeiras horas, encontraram algo que não deveria existir. Em uma parede de pedra próxima à cratera havia uma porta perfeitamente construída. Não era uma formação natural. Era uma entrada feita por mãos humanas, escondida entre camadas de rocha vulcânica com centenas de anos. A porta não possuía maçaneta, fechadura ou qualquer tipo de abertura. Apenas uma inscrição gravada em uma língua desconhecida. Quando Rafael fotografou o símbolo, percebeu um detalhe estranho. O desenho parecia representar um homem segurando uma chama dentro das próprias mãos. A equipe tentou abrir a passagem usando equipamentos, mas antes que pudessem tocar novamente na pedra, a porta se abriu sozinha com um som profundo, como se a montanha estivesse respirando. O túnel que encontraram atrás da porta levava para o interior do vulcão. As paredes brilhavam com uma luz vermelha natural, mas o calor dentro do local era inexplicavelmente suportável. Enquanto avançavam, perceberam que o túnel não parecia ter sido criado recentemente. Havia antigas ferramentas, inscrições e marcas de pessoas que haviam passado por ali muitos anos antes. Depois de algumas horas caminhando, chegaram a uma enorme câmara subterrânea. No centro dela havia uma pequena casa construída sobre uma plataforma de pedra cercada por rios de lava. Era impossível. Uma casa naquele lugar deveria ter sido destruída pelo calor em poucos minutos. Rafael aproximou-se lentamente e bateu na porta. Após alguns segundos, alguém respondeu do outro lado: "Eu estava esperando vocês." A porta se abriu e revelou um homem aparentemente comum. Ele parecia ter pouco mais de 50 anos,
Usava roupas antigas e carregava uma pequena lanterna. O mais estranho era sua aparência. Sua pele não apresentava sinais de envelhecimento, apesar de suas roupas parecerem pertencer a outra época. O homem se apresentou como Elias e afirmou viver ali há mais de 200 anos. A equipe acreditou que ele estava delirando, até que ele mostrou algo impossível. Em uma das paredes da casa havia centenas de fotografias antigas de exploradores, cientistas e aventureiros que haviam desaparecido no vulcão ao longo dos séculos. Todos estavam ali, registrados ao lado de Elias. Rafael perguntou como aquilo era possível. O homem respondeu apenas: "A montanha não deixa ninguém sair depois que descobre seus segredos." Assustados, os pesquisadores começaram a questionar Elias sobre sua verdadeira identidade. Ele explicou que não era prisioneiro do vulcão. Era o responsável por mantê-lo adormecido. Segundo ele, muito abaixo daquela câmara existia algo que não poderia despertar. Uma força antiga presa dentro da própria montanha. As antigas civilizações descobriram isso há milhares de anos e escolheram guardiões para proteger o segredo. Cada guardião recebia uma vida prolongada pela energia do vulcão, mas nunca poderia abandonar aquele lugar. Quando um guardião morria, a montanha escolhia outro. Rafael percebeu então que Elias não estava esperando visitantes. Ele estava esperando alguém para substituí-lo. Naquela mesma noite, o vulcão começou a tremer violentamente. A lava ao redor da casa começou a subir e uma enorme rachadura apareceu no chão. De dentro dela surgiu um som profundo, parecido com um rugido. Elias olhou para Rafael e disse calmamente: "Ele sabe que você chegou." A equipe tentou fugir, mas todos os caminhos estavam bloqueados por rios de lava. Elias entregou a Rafael um antigo objeto de pedra e afirmou que aquele era o símbolo do próximo guardião. Rafael recusou, dizendo que não ficaria preso naquele lugar. Então Elias respondeu: "Eu também disse isso quando cheguei." Horas depois, os resgatistas encontraram apenas os equipamentos da expedição abandonados na entrada do vulcão. Nenhum membro da equipe foi localizado. O governo encerrou as buscas e declarou todos como desaparecidos. Porém, meses depois, um drone enviado secretamente ao local captou uma imagem impossível. Dentro da cratera havia uma pequena luz vindo da antiga casa subterrânea. Ao ampliar a imagem, os pesquisadores viram uma pessoa parada diante da porta. Era Rafael. Ele parecia mais velho, usando as mesmas roupas de Elias, segurando a mesma lanterna. Na parede atrás dele havia novas fotografias sendo colocadas. Até hoje, moradores próximos ao vulcão Orvus afirmam que, em noites silenciosas, uma luz aparece dentro da montanha. E alguns exploradores dizem ouvir uma voz vinda da cratera avisando para não se aproximarem. Uma voz que não parece ameaçadora. Parece cansada. Como alguém que está há séculos esperando outro visitante. Alguém que possa finalmente assumir o lugar do homem que vive dentro do vulcão. Durante muitos anos, o vulcão Erebus foi considerado uma montanha morta. Nenhum cientista encontrava sinais de atividade, nenhuma fumaça saía de sua cratera e nenhum tremor era registrado pelos equipamentos instalados ao redor da região. Porém, tudo mudou em uma manhã de inverno quando uma fina camada de cinzas começou a cair sobre a pequena cidade de Miravel. O estranho era que não havia nenhuma erupção acontecendo. O vulcão permanecia completamente silencioso, mas uma chuva de cinzas cobria ruas, casas e plantações como se a montanha estivesse liberando sua própria respiração. Os moradores pensaram que era apenas um fenômeno raro, até que as primeiras pessoas começaram a ter os mesmos sonhos. Durante a madrugada, todos relatavam ver uma cidade desconhecida em meio às chamas. Nas visões, as ruas estavam vazias, os prédios destruídos e uma enorme sombra observava tudo do topo de uma montanha. O detalhe mais assustador era que, em todos os sonhos, uma voz dizia exatamente a mesma frase: "Vocês esqueceram o que aconteceu aqui." No início, ninguém deu importância aos sonhos. Afinal, pesadelos poderiam ser causados pelo medo do vulcão ou pelo estresse da situação. Mas depois de alguns dias, os moradores começaram a perceber algo estranho. Pessoas que sonhavam com a cidade em chamas começaram a agir de maneira diferente. Elas acordavam falando palavras em uma língua antiga que nunca haviam aprendido.
Algumas desenhavam mapas de lugares que nunca tinham visitado. Outras descreviam ruas e construções que não existiam em nenhum registro histórico. A professora Helena Duarte decidiu investigar, pois vários de seus alunos começaram a desenhar a mesma cidade durante as aulas. Ao comparar os desenhos, ela percebeu que todos tinham feito exatamente o mesmo mapa, incluindo detalhes impossíveis de uma criança conhecer. No centro da cidade desenhada havia uma construção marcada com o símbolo de uma chama dentro de um círculo. O mesmo símbolo encontrado em antigas pedras próximas ao vulcão. Intrigada, Helena procurou arquivos antigos da região e descobriu uma história apagada dos registros oficiais. Centenas de anos antes, existia uma cidade chamada Valéria construída aos pés do vulcão Erebus. Segundo documentos antigos, uma grande erupção destruiu completamente o local, matando todos os habitantes. Porém, havia um detalhe estranho: nenhum corpo foi encontrado. Durante séculos, historiadores acreditaram que os moradores haviam conseguido fugir antes da tragédia. Mas os documentos encontrados por Helena revelavam outra possibilidade. Os antigos habitantes de Valéria acreditavam que o vulcão era uma passagem para um lugar desconhecido e realizavam rituais para proteger a cidade. A última anotação encontrada em um diário antigo dizia apenas: "A montanha aceitou o pedido. Agora ela guarda todos nós." Enquanto investigava, Helena percebeu que a chuva de cinzas estava aumentando. O céu permanecia escuro durante dias e uma camada espessa começava a cobrir toda a cidade. Então aconteceu algo ainda mais assustador. Pessoas que haviam sonhado com a cidade começaram a desaparecer durante a noite. Suas famílias encontravam apenas pequenas marcas de cinza no chão formando um caminho até a porta de casa. As câmeras de segurança mostravam algo impossível. Os desaparecidos saíam andando calmamente, como se estivessem seguindo alguém. Mas diante deles não havia ninguém. Apenas uma nuvem de fumaça escura guiando o caminho em direção ao vulcão. Com medo, Helena decidiu seguir uma dessas trilhas antes que mais pessoas sumissem. Acompanhada por um pequeno grupo de moradores, ela subiu a montanha durante a madrugada. Quanto mais se aproximavam da cratera, mais forte ficava o cheiro de fumaça e mais difícil era respirar. No topo do vulcão, encontraram uma cena impossível. A chuva de cinzas havia revelado uma antiga cidade escondida sob camadas de pedra. Ruas, casas e prédios surgiam lentamente conforme a cinza era removida pelo vento. Era a Valéria, a cidade perdida que todos acreditavam ter sido destruída há centenas de anos. Eles desceram até as ruas abandonadas e perceberam que tudo estava intacto. Mesas ainda tinham pratos sobre elas, portas estavam abertas e velas queimavam dentro das casas, apesar de ninguém viver ali há séculos. Então ouviram passos. Um grupo de pessoas apareceu no final da rua. Eram os moradores desaparecidos da cidade de Miravel. Eles caminhavam lentamente, com os olhos vazios e cobertos por uma fina camada de cinzas. Atrás deles surgiram dezenas de outras pessoas usando roupas antigas. Eram os habitantes de Valéria. Helena percebeu que todos estavam olhando para ela. Uma mulher idosa se aproximou e segurou sua mão. Sua pele era fria como pedra. Ela disse: a cidade precisava de novos sonhos para lembrar o caminho de volta. Helena tentou fugir, mas o chão começou a tremer. A antiga cidade começou a desaparecer novamente sob uma nuvem de cinzas. Antes de perder a consciência, Helena ouviu a mesma voz que aparecia nos sonhos. Agora vocês fazem parte da história que será esquecida. Dias depois, as equipes de busca encontraram apenas equipamentos abandonados perto da cratera. Nenhum sinal de Helena ou dos outros moradores foi encontrado. O governo declarou que eles provavelmente foram vítimas de um acidente causado pela atividade vulcânica. Porém, algo estranho aconteceu depois disso. A chuva de cinzas parou completamente. O vulcão Erebus voltou a ficar silencioso. Mas todas as noites, pessoas de cidades próximas começaram a ter o mesmo sonho. Elas viam uma cidade coberta por cinzas, ouviam passos nas ruas vazias e uma voz perguntava calmamente: "Você ainda se lembra de nós?" E quando acordavam, encontravam uma pequena marca de cinza na palma da mão, como se alguém tivesse tocado nelas enquanto dormiam. Durante uma expedição científica no vulcão Tarion,
uma equipe de geólogos encontrou algo que nenhum deles esperava encontrar. A montanha, considerada adormecida há mais de 500 anos, escondia uma rede de túneis subterrâneos que não apareciam em nenhum mapa. A descoberta aconteceu depois que sensores detectaram uma enorme cavidade abaixo da crosta terrestre. No início, os cientistas acreditavam que fosse apenas uma formação natural criada pelo movimento da lava ao longo dos séculos. Porém, quando um robô de exploração foi enviado para dentro da abertura, as imagens revelaram algo impossível. As paredes do túnel eram perfeitamente lisas, como se tivessem sido construídas por alguém. No final do caminho havia uma enorme porta de pedra com símbolos desconhecidos gravados em toda sua superfície. A equipe ficou intrigada porque aquela porta estava localizada em uma profundidade onde nenhum ser humano deveria ter conseguido chegar. Ainda assim, ela estava perfeitamente preservada, como se tivesse sido colocada ali poucos dias antes. O líder da expedição, o professor André Valença, decidiu estudar a porta antes de tentar abri-la. Ele acreditava que os símbolos poderiam revelar informações sobre uma antiga civilização perdida que talvez tivesse vivido naquela região. Durante semanas, especialistas analisaram as inscrições e encontraram um detalhe perturbador. Os símbolos não pareciam contar uma história. Eles pareciam ser avisos. Um dos pesquisadores conseguiu traduzir parcialmente uma sequência que se repetia várias vezes: aquele que abrir permitirá a passagem. Mesmo com o alerta, a curiosidade falou mais alto. A equipe acreditava que aquilo poderia ser apenas uma antiga superstição criada por pessoas que não entendiam a natureza do vulcão. Depois de preparar todos os equipamentos, decidiram abrir a porta. Mas antes que qualquer ferramenta fosse usada, a pedra começou a se mover sozinha. O som da porta se abrindo ecoou por todo o túnel. Do outro lado havia uma enorme caverna iluminada por uma luz azulada que parecia sair das próprias paredes. O ar era frio, diferente do ambiente quente do vulcão. Conforme avançavam, encontraram algo ainda mais estranho. O chão estava coberto por objetos pertencentes a diferentes épocas. Havia ferramentas antigas, equipamentos modernos, câmeras quebradas e roupas de pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos. Era como se aquela caverna guardasse tudo o que havia sido perdido dentro do vulcão. No centro do local existia uma estrutura circular de pedra parecida com uma sala de controle. Ao redor dela havia dezenas de nomes gravados nas paredes. Eram nomes de exploradores, cientistas e aventureiros desaparecidos em diferentes partes do mundo. O último nome da lista era de uma pessoa que ainda estava viva, o próprio professor André. Assustados, os pesquisadores decidiram abandonar o local imediatamente. Porém, quando voltaram pelo mesmo caminho, perceberam que a porta de entrada havia desaparecido. No lugar dela existia apenas uma parede de pedra completamente fechada. O grupo tentou usar explosivos, ferramentas e equipamentos de perfuração, mas nada funcionava. Eles estavam presos dentro da montanha. Naquela noite, enquanto procuravam outra saída, começaram a ouvir sons vindos dos túneis. Primeiro pareciam passos distantes. Depois, vozes chamando seus nomes. Um dos pesquisadores seguiu o som acreditando que alguém havia encontrado uma saída. Minutos depois, seu rádio começou a transmitir uma mensagem com a própria voz dele dizendo: "Não venham. Eu já estou aqui." O grupo encontrou a câmera do pesquisador desaparecido perto de um corredor escuro. Ao assistir à gravação, descobriram algo aterrorizante. O homem havia encontrado uma segunda sala onde dezenas de pessoas estavam paradas em silêncio. Eram todos exploradores desaparecidos. Eles não pareciam feridos, apenas imóveis, olhando para uma enorme porta no fundo da sala. Quando o pesquisador se aproximou, todos viraram o rosto ao mesmo tempo. Um deles disse: "Ele está quase acordando." A gravação terminou com a câmera caindo no chão enquanto uma sombra gigantesca passava atrás dele. Sem outra escolha, André e os sobreviventes seguiram pelos túneis tentando encontrar uma saída. Depois de horas caminhando, chegaram a uma sala ainda maior que todas as anteriores. No centro havia uma porta gigantesca, muito maior que a primeira. Ela parecia feita de uma mistura de pedra e algo parecido com metal vivo. A superfície pulsava lentamente como se tivesse um coração dentro dela. Ao redor estavam milhares de símbolos, mas um deles chamou a atenção de André.
Era exatamente o mesmo símbolo encontrado na porta inicial. Antes que pudesse entender, uma voz profunda surgiu de dentro da estrutura. A primeira porta foi aberta. Agora falta a última. Nesse momento, todo o vulcão começou a tremer. A equipe percebeu que aquela caverna não era apenas uma formação subterrânea. Ela era uma prisão. Algo antigo estava preso abaixo da montanha, e a porta que encontraram não servia para impedir pessoas de entrar. Servia para impedir que algo saísse. Desesperados, eles correram pelos túneis enquanto a criatura atrás da porta começava a despertar. Durante a fuga, encontraram novamente a primeira porta, que agora estava aberta. Do outro lado havia uma luz intensa levando diretamente para a superfície. Quando conseguiram escapar, a equipe chamou as autoridades e revelou tudo o que havia acontecido. Porém, quando os investigadores voltaram ao local, não encontraram nenhum túnel, nenhuma porta e nenhuma caverna. O vulcão parecia completamente normal. Todos acreditaram que a equipe havia sofrido algum tipo de alucinação causada pelos gases subterrâneos. Mas uma semana depois, André recebeu uma mensagem em seu computador. Era uma imagem enviada de um endereço desconhecido. A foto mostrava o interior da caverna. No centro da imagem estava a grande porta final completamente aberta. E na parte inferior havia uma frase escrita com símbolos antigos que André reconheceu imediatamente. Obrigado por abrir o caminho. Em uma região rural próxima de Varginha, existia uma estrada antiga que poucos moradores utilizavam durante a noite. O caminho cortava uma área de mata fechada e levava até algumas fazendas afastadas. Durante o dia, era apenas uma estrada comum. Mas quando o sol desaparecia, muitos preferiam evitar aquele lugar. Foi nessa estrada que aconteceu a história de Eduardo, um homem que trabalhava fazendo entregas para propriedades rurais da região. Eduardo sempre foi conhecido por ser uma pessoa cética. Ele não acreditava em histórias de criaturas, luzes estranhas ou acontecimentos inexplicáveis. Para ele, tudo tinha uma explicação simples. Até uma madrugada de inverno, quando uma entrega atrasou e ele precisou passar pela estrada depois da meia-noite. A neblina cobria grande parte do caminho e a visibilidade era quase nenhuma. Enquanto dirigia, percebeu algo estranho próximo à mata. Uma luz fraca. No início, pensou que fosse uma lanterna de alguém perdido. Mas a luz não se movia como uma pessoa caminhando. Ela aparecia e desaparecia entre as árvores. Eduardo diminuiu a velocidade. Foi então que ouviu um som vindo do rádio do carro. Mesmo desligado, o aparelho começou a emitir ruídos. E, entre os chiados, parecia existir uma voz tentando se comunicar. Eduardo parou o carro e desligou completamente o sistema elétrico. Mas o rádio continuou funcionando. Os ruídos ficaram mais fortes. Ele tentou ignorar e seguir viagem, mas percebeu algo no acostamento. Havia marcas no chão. Não pareciam marcas de pneus, nem pegadas de animais. Eram rastros estranhos que seguiam em direção à mata. Movido pela curiosidade, Eduardo pegou uma lanterna e saiu do veículo. Ele caminhou alguns metros. A cada passo, sentia uma sensação maior de estar sendo observado. A floresta estava completamente silenciosa. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhum movimento. Então ouviu um galho quebrando atrás dele. Eduardo virou rapidamente. Nada. Apenas árvores cobertas pela neblina. Ele decidiu voltar para o carro. Mas antes de conseguir sair do local, viu algo entre as árvores. Uma figura parada, imóvel, observando. A luz da lanterna revelou apenas alguns detalhes. A criatura tinha uma aparência diferente de qualquer animal conhecido. Era pequena, muito magra, e possuía olhos grandes refletindo a luz. Eduardo ficou sem reação, porque naquele momento percebeu que as histórias que sempre considerou absurdas talvez tivessem algum fundo de verdade. A criatura permaneceu parada entre as árvores. Ela não avançava, não demonstrava agressividade. Apenas observava Eduardo. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio.
Então algo estranho aconteceu. A criatura levantou lentamente uma das mãos. Não parecia uma ameaça. Parecia um gesto de comunicação. Eduardo sentiu medo, mas também percebeu que havia algo diferente naquele encontro. Aquela presença parecia tão assustada quanto ele. De repente, uma luz intensa apareceu acima da mata. O ambiente ficou completamente iluminado. A criatura olhou para o céu imediatamente. Depois voltou a olhar para Eduardo, como se aquele momento fosse uma despedida. Em poucos segundos, ela correu para dentro da floresta e desapareceu. A luz permaneceu por alguns instantes e depois sumiu. Eduardo voltou correndo para o carro. Quando ligou o motor, percebeu que o rádio estava funcionando normalmente. Mas havia uma gravação estranha registrada no aparelho. Uma sequência de sons que ele nunca conseguiu identificar. No dia seguinte, voltou ao local acompanhado de um amigo. Eles encontraram marcas no chão. E algo ainda mais estranho. Um pequeno objeto metálico preso entre os galhos de uma árvore. Eduardo decidiu guardar o objeto. Ele não sabia o que era, mas tinha certeza de que não parecia algo comum. Nos dias seguintes, começou a procurar informações sobre acontecimentos semelhantes na região. Foi quando descobriu diversos relatos antigos. Moradores que afirmavam ter visto criaturas estranhas. Pessoas que encontraram marcas inexplicáveis. E relatos de luzes aparecendo sobre áreas de mata. Quanto mais pesquisava, mais percebia que sua experiência não era um caso isolado. Certo dia, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Um homem desconhecido apareceu em sua casa. Ele perguntou sobre a estrada. Perguntou sobre a noite do acontecimento. E perguntou se Eduardo havia encontrado algum objeto. O homem sabia detalhes que ninguém deveria saber. Eduardo perguntou quem ele era, mas recebeu apenas uma resposta vaga. Existem coisas que algumas pessoas passam a vida tentando esconder. Depois disso, o homem foi embora. Eduardo percebeu que talvez aquela história fosse muito maior do que imaginava. Durante meses, Eduardo tentou entender o que havia acontecido naquela estrada. Ele voltou algumas vezes ao local, mas nunca encontrou novamente a criatura. Porém, sempre que passava próximo àquela região, seu rádio apresentava pequenas interferências, como se algum sinal ainda estivesse presente. Moradores próximos começaram a contar que também tinham percebido coisas estranhas. Cães latindo para a mata durante a madrugada. Luzes passando rapidamente pelo céu. E sombras próximas às fazendas. Eduardo nunca tentou convencer ninguém. Ele apenas contava sua experiência. Segundo ele, o mais assustador não era ter visto algo desconhecido. O que mais assustava era a sensação de que aquela criatura parecia conhecer aquele lugar, como se aquela mata fosse um esconderijo, um ponto onde ela poderia permanecer longe dos olhos das pessoas. Mas talvez não tão longe quanto todos imaginavam. Anos depois, Eduardo continuava lembrando daquela madrugada. Ele ainda guardava o objeto encontrado na árvore, mesmo sem saber exatamente o que era. Para alguns, sua história era apenas mais um relato de mistério ligado à região de Varginha. Para outros, era uma prova de que existiam acontecimentos que nunca foram completamente explicados. Mas Eduardo sempre repetia a mesma frase: "Eu não vi um monstro. Eu vi algo que não deveria estar ali." Porque, naquela noite, parado no meio da estrada cercada pela neblina, ele percebeu que o mundo era muito maior do que imaginava. Talvez existissem coisas escondidas nas florestas. Talvez algumas pessoas soubessem mais do que contavam. E talvez, em algum lugar entre as árvores daquela região, aquela criatura ainda estivesse observando, esperando pelo próximo encontro.